13 de setembro de 2017. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o Racing da Argentina. O Gazeta Esportiva traz todas as informações sobre esse confronto ao vivo da Arena em Itaquera. Independiente da Argentina é a primeira equipe classificada para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Em meio à crise, diretoria São Paulina promove reunião entre torcidas organizadas e jogadores no centro de treinamento. No Palmeiras, reservas fazem jogo-treino contra o Oeste, enquanto titulares trabalham visando confronto contra o Coritiba na próxima segunda-feira. E ainda, show de gols da Champions League e os últimos preparativos de Botafogo, Grêmio e Santos para os jogos de hoje da Copa Libertadores. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do jogão de logo mais entre Corinthians e Racing pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por isso, nós já fazemos contato com o repórter Jonas Campos, que está lá ao vivo na Arena em Itaquera. Boa noite, Jonas! Oi, Paulinha, boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É isso mesmo, estamos ao vivo aqui da Arena de Itaquera. Daqui a pouco, 9h45 da noite, tem duelo das oitavas de final, jogo de ida entre Corinthians e o Racing da Argentina. O Corinthians, apesar da ótima temporada, campeão paulista no início do ano, líder isolado do Campeonato Brasileiro, vive um período de oscilação. Dos últimos 4 jogos aí no retorno do Brasileirão, o Corinthians perdeu 3, não vence há um bom tempo aqui na Arena Corinthians. Então hoje o jogo, além de significar a chance de mais um título na temporada, um título inédito que o Corinthians não tem, que é a Copa Sul-Americana, significa também uma oportunidade de reabilitação, de retomada de confiança. Por isso, o técnico Fábio Carille deve trazer a campo. A escalação ainda não está confirmada, mas a força máxima, o que tem de melhor. A gente sabe que o Guilherme Arana está no departamento médico, mas a tendência é que ele repita o mesmo time que pegou o Santos no último domingo, derrotado por 2-0 na Vila Belmiro. O repórter Adriano Dolfi acompanhou justamente o último trabalho do técnico Fábio Carille antes do jogo de daqui a pouco aqui na Arena contra o Racing da Argentina. Confira na reportagem. Os titulares do Corinthians nem vieram para o gramado na segunda-feira e também na véspera do duelo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Nessas horas, segundo o treinador Fábio Carille, é melhor fazer o feijão com arroz. A gente não pode inventar, já que você não trabalha, não inventa. A gente procura falar muito do que aconteceu do jogo contra o Santos, sobre o adversário. Foi essa reunião que a gente fez hoje com os atletas normal também, antes de uma partida. É assim que vamos. Por falar em não inventar, Carille refutou com veemência a ideia de alterar peças na equipe, que perdeu 3 dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Não pense em sacar ninguém, não. Só não vai jogar se realmente não tiver condições. Fábio Carille está esperando mais um adversário que vai atuar de forma retrancada na Arena em Itaquera. Fato é que a torcida está preparando uma grande festa para receber o Corinthians em mais uma comemoração de aniversário do clube. O ambiente vai ser muito positivo. Nós não temos nada para falar do torcedor até hoje. Nada mesmo. Mesmo porque a campanha favorece a isso, É claro que teve uma desconfiança até o jogo do Palmeiras, e do Palmeiras para cá nós não temos nada para falar do torcedor. Ao contrário, só elogiar. Na verdade, eu não preciso falar que são 3 derrotas em 4 jogos. Eles sabem, Eu já falei que eu tenho um grupo muito ciente, não sou de muitas reuniões. Isso daí para mim não leva a nada, pela experiência já de 25 anos aí dentro de campo, reuniões não leva a nada. E sim trabalhar, seguir as convicções, daqui a um pouquinho começamos a fazer os gols e o Corinthians volta a vencer. O provável Corinthians, que enfrenta logo mais o Racing pela Copa Sul-Americana, deve entrar em campo com Cássio no gol, Fagner, Pablo, Balbuena e Marcial, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson e Romero, com o Jô no comando do ataque. O técnico, Fábio Carille. Saiu o Corinthians, as informações do timão com o repórter Adriano Dolfi. E do outro lado, um Racing, equipe cascuda, argentina, acostumada a jogar torneios continentais como a Sul-Americana, a própria Copa Libertadores da América. Um adversário tradicional que passa por um processo
de reformulação. A temporada na Argentina está começando, começa no meio do ano, e o Racing teve ativação intensa aí na janela de transferências. Para vocês terem uma ideia, foram 21 saídas e 13 chegadas de jogadores. É um time praticamente novo aí nas mãos do técnico Diego Coca, que deve jogar aqui na Arena hoje fechadinho, um esquema no 5-3-2, uma equipe fechada aqui na Arena de Itaquera. E falando na Arena, ontem no tradicional reconhecimento ao gramado, os jogadores, comissão técnica, todo mundo do Racing gostou muito do que viu aqui no estádio corintiano, e o repórter Osmar Garrafa acompanhou justamente esse reconhecimento dos argentinos aqui na Arena de Itaquera. Impressionados, assim ficaram os integrantes da delegação do Racing com a beleza da Arena Corinthians. E antes da atividade, uma sessão de fotos e vídeos para guardar de recordação. O fato de estar em um estádio que foi palco de abertura da Copa em 2014 repercutiu até no site oficial do clube, que dedicou um espaço especial só para falar da beleza da Arena Corintiana. Os elogios foram ratificados pelo zagueiro Barbieri. Quando chegamos aqui, já conseguimos ver que era um estádio maravilhoso. Conhecemos o interior dele e vimos que é um lugar de altíssimo nível. Elogios à parte, hora de trabalhar pensando no jogo dessa noite. Mas o último treinamento dos argentinos foi mesmo quase que uma brincadeira. Clima de descontração entre os atletas. E o ponto alto da atividade foi essa pelada. O detalhe é que aqui o que não valia era colocar o pé na bola. Até porque eles pareciam não estar muito calibrados quando exigidos. Para a partida de hoje, o Racing não terá força máxima. O destaque do time fica por conta do atacante de 34 anos, Lisandro Lopes, que recentemente defendeu o Inter de Porto Alegre. E se eles têm Lopes, o Corinthians tem Jô, um dos artilheiros do Brasileirão. Será que isso preocupa? Não nos preocupamos muito com o rival. Esperamos fazer o nosso jogo e tentar repetir o que fizemos na última partida. Só pensamos em poder atuar bem e levar um bom resultado para a Argentina. Como a decisão da vaga vai acontecer em Avejaneda, os argentinos sabem que se não puderem bater hoje o líder do Campeonato Brasileiro pela Copa Sul-Americana, um empate será bem-vindo. De preferência, balançando as redes do goleiro Cássio. Nós sabemos que nessas fases decisivas o gol fora é muito importante. Vamos buscar o melhor resultado, que é vencer. Se não conseguirmos, seria interessante marcarmos aqui para ficar com a vantagem em casa. Como o resultado da partida de hoje pode não ser o esperado, os argentinos preferiram garantir antecipadamente uma foto de recordação da Arena do Timão. Portanto, esse é o Racing, uma equipe, como o Osmar Garrafa trouxe aí pra gente, perigosa, jogadores experientes, como o atacante Lisandro Lopes, tem também o uruguaio Arévalo Rios, volante pegador. Então é um jogo complicado para o Corinthians, que deve ter dificuldades contra essa equipe fechadinha. Daqui a pouco, 9h45 da noite, aqui na Arena de Itaquera. Tá bom, pessoal? Mais tarde eu volto com toda a movimentação. Por enquanto, tudo tranquilo aqui na Arena. E daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui de Itaquera. Voltamos aos estúdios do Gazeta Esportiva. Obrigada, Jonas. Bom, muito bem. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Jogo muito difícil para o Corinthians. Não só pela tradição do Racing. O Racing... Acho não, certeza. As únicas duas partidas oficiais entre Corinthians e Racing aconteceram em 98. O Racing estava em processo de falência, você deve lembrar disso, Flávio? Tiraram um bombo na cabeça do presidente. Exato, ele estava praticamente falido. E muito se falou do Racing falido e tal, e era um Corinthians que foi campeão brasileiro em 98, depois campeão brasileiro em 99, perdeu aqui em São Paulo, no Morumbi, por 2-1, e perdeu na Argentina por 1-0 pela extinta Copa Mercosul. Então, o retrospecto do Corinthians contra o Racing não é dos melhores, venceu um jogo só, um amistoso lá em 1953, portanto, não dá para se iludir com essa história. É um time que está em começo de temporada, ainda está em fase de montagem. E outra coisa, o Corinthians tem encontrado muitos problemas com quem joga fechado.
Tanto que perdeu para a Vitória, perdeu para o Atlético Goianiense, outros times que jogaram bem fechadinhos aqui. O Corinthians suou para vencer o Botafogo, foi uma luta vencer por 1-0. Não é a do Corinthians ficar com a bola e produzir lances ofensivos. O Corinthians é mais para jogar fechado e partir no contra-ataque. Só que contra-ataque contra o Racing dificilmente ele vai ter na noite de hoje. Flávio. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Paulinho, amigos do Gazeta Esportiva. E, de novo, não tem o Arana, né, que é um pepino, porque ele é o cara que passa as linhas. É um pepino, mas o Racing, ele joga muito parecido com o Corinthians, só que tem essa coisa no começo de temporada, sim, que pode fazer diferença. O Corinthians está mais azeitado e mais pressionado por causa dos resultados das últimas partidas. Tanto que a gente vê que já há uma certa contestação com relação ao Carille, porque é uma estupidez, né? Uma estupidez, mas o futebol brasileiro tem essas coisas, né? De mudar esquema, de mudar time. Não, isso é nem pensar. Eu acho que o Corinthians, se ele empatar, ele tem que ganhar o jogo, claro. Mas um 0-0 não é desprezível, porque o Racing sai para o jogo lá. Aí a mesma dificuldade que o Corinthians tem para furar bloqueios aqui, o Racing vai ter lá. E aí o Corinthians entra na especialidade dele, que é deixar a bola e contra-atacar. Vai ser um jogo pegado, porque o time do Racing é um time argentino, com malandragem. O Arevalo Rios, que é grosso pra caramba, vai dar pontapé, né? O Lopes, o Lisandro é perigoso, mas não tem nada demais. Se você comparar o orçamento do Corinthians com o orçamento do Racing, é piada, 10%. É sempre perigoso, mas o Corinthians tem toda a condição de ganhar o jogo. Aliás, eu espero que ganhe, porque senão começa a contestar um cara como o Carille. O trabalho como esse está sendo feito vai te catar. 71% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Mas o futebol é desse jeito. E um eventual problema hoje vai impactar no jogo de domingo. Esse é o problema. Esse é o maior problema. E a enquete de hoje é justamente sobre esse jogão. Nós queremos saber qual será o resultado dessa quarta. Da vitória do Corinthians, o duelo fica no empate ou quem leva a melhor é o Racing. Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com e dar a sua participação. Corinthians apertado. Corinthians apertado para você. 1-0 gol do Balbuena. Eu vou no Corinthians. Mais quatro times brasileiros estão nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sport e Ponte Preta jogam daqui a pouco às 7h15 na Ilha do Retiro. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Flamengo na Arena Condá. Veja como foi a preparação das duas equipes para esse confronto. As oitavas de final da Copa Sul-Americana terão daqui a pouco um confronto de brasileiros. Flamengo e Chapecoense se enfrentam às 7h15 da noite na Arena Condá em situações bem diferentes. Enquanto no rubro-negro carioca o técnico Reinaldo Rueda procura cada vez mais se habituar da nova casa, no Verdão do Oeste o time será comandado pelo interino Emerson Cris, substituto de Vinícius Eutrópio, demitido na última segunda-feira. Os cariocas pretendem ir com força máxima para esse jogo. Queremos a Sul-Americana, não é fácil. Con todo lo que significa Chapecoense, el equipo que se fue, que logró el título de la Suramericana, ahora es el campeón actual, es un time muy fuerte, muy atlético, muy combativo, e vai ser uma partida muito difícil para nós. Em relação à última partida da Chapecoense, uma derrota para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o time catarinense terá os desfalques de Arthur, Seiras e Roberto. Por outro lado, Reinaldo volta a ocupar o lado esquerdo da defesa. No Flamengo, o Rueda vai com o que tem de melhor, escalando o 11 ideal do Mengão. E ontem tivemos 2 jogos pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em Assunção, Cerro Porteño e Júnior Barranquilla ficaram no 0-0 no jogo de ida. Já o Independente garantiu a vaga nas quartas de final ao bater o Atlético Tucumã. E agora há pouco, 8 jogos encerram a primeira rodada da fase de grupos da Champions League. E o Celso vai trazer os resultados pra gente. Isso mesmo, Paulinha. Vamos lá. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid bateu o Apoel por 3-0, com direito a 2 gols do Cristiano Ronaldo. Na Inglaterra, o Tottenham venceu bem o Borussia por 3-1 no duelo entre Feyenoord e Manchester City, melhor para o time do Pep Guardiola, que atropelou simplesmente 4-0, sendo um deles marcado pelo nosso querido Gabriel Jesus. O Shakhtar Donetsk também se deu bem na primeira rodada, 2-1, veja só, 2-1 sobre o Napoli. Pois é. Se bem que foi
Em Donetsk. Pois é. E aí, no campo do Shakhtar. Claro. E aí tudo igual entre o Leipzig e o Mônaco, 1-1. O Besiktas foi até Portugal pegar o Porto, levou a melhor, 3-1. Grande surpresa. E no grande confronto entre Liverpool e Sevilha, tudo igual, 2-2. E no último confronto do dia, Flávio, o Maribor recebeu o Spartak Moscou e o duelo acabou empatado 1-1, portanto, sem grandes surpresas. O jogo do campo do Shakhtar está interditado por causa de bomba que atiraram. Então ele está jogando em campo neutro, mas com mando dele, né, na Ucrânia. Vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. E atenção, as votações estarão abertas a partir de amanhã, ao meio-dia, para você, para o público, poder escolher os melhores do Brasileirão. Não é isso, Flávio? Opa! E olha, faça a sua seleção, porque a nossa não vale nada. É você que vai escolher, tá? E olha, as queridas Lux Color e Baltec estarão com a gente mais uma vez nessa edição do Troféu Mesa Redonda. Vai ser muito legal. Baltec e Lux Color conosco. Paulinha, posso dar um recado? Exatamente. Eu queria perguntar uma coisa pra você. Eu ainda não assisti sua peça. Dá tempo de assistir? Vá assistir sábado. Tá bom. Ganhamos uma sessão extra, dia 16, sábado, 10 da noite, 2 Santos e 2 Nem Tanto. Peça que a gente faz com o Bruno Prado, com o Vampeta e com o César Sampaio. Histórias divertidíssimas de futebol do César Sampaio e do Vampeta. Mas mesmo quem não gosta de futebol, as histórias são muito engraçadas. E eles são muito engraçados. O pessoal que foi na estreia morreu de rir. Você vai passar uma noite de muita diversão. Dia 16, sábado, 10 da noite aqui no Teatro Gazeta. Legal pra caramba. Vá lá, eu te espero. Você vai gostar, você vai rir pra caramba, pode ter certeza. Além de Champions League Sul-Americana, esta quarta também tem Copa Libertadores da América, com o início da fase de quartas de final. Logo mais, às 15:10 da noite, o Botafogo recebe o Grêmio no Engenhão. Acompanhe como foram os preparativos para esse jogão. Ficamos fora da final da Copa do Brasil, infelizmente foi um detalhe, já passou, então poderíamos ter mais esse jogo também, mas não. Mas agora vamos vir para a Libertadores e enfrentar mais um campeão da Libertadores, mais uma grande equipe, né? Mas nós também temos as nossas armas, temos a nossa força, principalmente jogando em casa com o apoio da nossa torcida, que a gente possa fazer um grande jogo, conseguir uma vantagem que nós conseguimos em todos os mata-matas, tirando o que nós ficamos fora, então uma vantagem é sempre importante para a gente conseguir a classificação jogando na casa do adversário. Nós temos o Botafogo, que está muito bem treinado, inclusive mesmo falou pelo Jair, ele vem fazendo um trabalho muito bom. E o próprio Botafogo vem eliminando grandes campeões na Libertadores. É uma partida de 180 minutos e a gente não pode dar mole. Eu acho que esse ano, as 3 ou 4 vezes que a gente deu mole, a gente pagou pelos nossos erros. Pagou por não termos aquele foco durante os 90 minutos. Então chega uma hora que tem 2 opções. Ou aprende, ou sai da competição. Então vamos pensar no Botafogo, que é uma carne de pescoço, pode ter certeza disso. Põe carne de pescoço nisso. Jogo duro. Que morde, não acha muito osso, mas carne que é bom quase nada. Pô, e o Botafogo, Flávio, era time candidato ao rebaixamento no ano passado, quando estava lá o Ricardo Gomes ainda. O Ricardo Gomes resolveu trocar o Botafogo pelo São Paulo, achando que estava fazendo um grande negócio. E aí, para o Botafogo, isso foi fantástico, porque pôde dar vazão ao talento do Jair Ventura. E aí, de time candidato ao rebaixamento, ele colocou o time para classificação na Libertadores. Começou o ano enfrentando campeões da Libertadores, eliminou 2 pré-Libertadores. Olímpia, eliminou o Colo-Colo, fez uma primeira fase fantástica. Poxa vida, tá numa semifinal de Libertadores da América. Então, vou te dizer uma coisa, acho até que o Botafogo nesse jogo com o Grêmio no Rio, o Botafogo para mim é favorito. Eu também acho que o Botafogo ganha no Rio e depois perde em Grêmio, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ter diferença. Acho os dois times, o Grêmio joga mais ofensivamente, o Botafogo é um pouco mais pragmático, mas não dá para você apostar. O Grêmio, não, eu não aposto, não. Eu até diria que tem uma certa, até pela competitividade desse time do Botafogo, até um pouquinho mais pro Botafogo. Exatamente isso. Ele é time que briga pela bola, que é disciplinado taticamente, não sei.
Você já imaginou uma final, Botafogo e Não, tem antes, estamos em quarta. A quarta de final, já coloquei, tem que passar pelo Barcelona de Guayaquil ou Santos. Exato, o Santos, é isso mesmo. Não tem como fazer final brasileira. Não tem mesmo, porque o Atlético Mineiro foi eliminado. Isso, eliminaram e o Palmeiras também, verdade. Deixa eu te explicar tudo isso. Quem também entra em campo nessa quarta-feira é o Santos, como falaram, que encara às 9h45 o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. A maior novidade do Peixe vai ser no ataque, com a entrada de Thiago Ribeiro no lugar do lesionado Copete. Vamos ver como será o provável time do Santos para esse duelo. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Alisson e Renato. Thiago Ribeiro, Lucas Lima e Bruno Henrique. Ricardo Oliveira. Técnico Levi Coupe. Estava aqui tão empolgado com o Botafogo, estava colocando na semifinal, né? Quarta de final. E não tem mais. Mas afinal não existe mais possibilidade. Só existiria se tivesse passado mais um brasileiro, né? Aí seria uma correção de uma injustiça, né? Atlético Mineiro. Uma final Botafogo e Santos, tempo do Garrincha. Ou era o Garrincha ou o Pelé. E invariavelmente o Pelé ganhava. Então seria uma correção de uma injustiça. Eles poderiam ser. Eles chegaram a ser os dois melhores da América, mas eles se matavam na Copa Brasil. Era Copa Brasil. Copa Brasil. Eles se eliminavam. Então o Santos sempre ganhava, né? Não é que eles se eliminavam, o Santos eliminava o Botafogo. E aí só ia um time para a Libertadores. Fala, seu Jogou difícil, mas o Santos foi com moral para lá. Eu não sei. Você acha que eu acho que ele pode ter grandes problemas lá. O Palmeiras perdeu de um time competitivo. É verdade que o Palmeiras teve condição de ganhar o jogo. O primeiro jogo, estou falando, né? É que eles jogam melhor fora do que em casa, né? Mas eu não vejo moleza, não. Acho que esse Barcelona de Guayaquil, ele enroscou com o Palmeiras e vai engrossar para o Santos também. Estou dizendo que vai se classificar, mas não vejo moleza. O Santos voltar com uma derrota hoje de Guayaquil não vai me surpreender. E depois aqui na Vila ele se acerta, né? Ou não, como aconteceu com o Palmeiras. Mas acho que é pauleira total. Esse time está invicto, né? O Santos está invicto. Na Libertadores está. Mas, sei lá, o Santos não é um time de... No jogo contra o Corinthians até foi. Mas ele não é um time de explosão, de muitos gols. Ele também depende muito do contra-ataque, de um momento. Não sei, depende de Lucas Lima, depende do Bruno Henrique, né? Se eles estiverem inspirados, aí a coisa fica mais fácil. O Bruno Henrique, né? Um monte de gente deve ter chamado o presidente do Santos na época da contratação de louco. Ele trouxe a notícia aqui no Mesa Redonda. Ele contratou num domingo. Olha, valeu cada centavo investido. Sabe? É jogador ágil, jogador rápido, meio irregular ainda, talvez até pela idade. Mas quando vai para cima e está inspirado, olha... O Fagner deve estar sonhando com o Bruno Henrique até agora. Não pode dar espaço para ele, né? Se der espaço para ele, a coisa complica. Ele foi na frente e um jogador de muita velocidade e realmente foi uma bela contratação. Foi sim. Foi bom. Estava no futebol alemão, não estava rendendo tanto quanto podia, voltou, tá legal. Tá. Sabe que o Tite até já o citou, né? Em termos de seleção. Não é que vá convocar. É muito difícil você convocar. Ainda mais ali pelo lado esquerdo, vai para o lugar de quem? Mas é jogador que tem futuro numa seleção. Do Neymar, do Felipe Coutinho, não dá, né? Não dá. Mas enfim, só de ser citado já é uma coisa legal. E o São Paulo, que vive dias conturbados. Cerca de um ano após aquela famosa invasão no CCT da Barra Funda, que teve agressões e até furtos de objetos, nessa quarta a torcida organizada voltou a ter uma reunião com os jogadores. Acompanhe agora na reportagem de Adriano Dolfi. No final de agosto do ano passado, durante atividade no Centro de Treinamento do São Paulo, membros de torcidas organizadas do clube invadiram o local, protestando contra a campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores chegaram a ser agredidos e materiais de propriedade do São Paulo foram furtados. Quase um ano depois do ocorrido, a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro volta a preocupar a torcida. Só que desta vez, a diretoria abriu as portas para um grupo de torcedores se reunir com membros da comissão técnica, os jogadores e a diretoria. Cerca de 25 membros de torcidas organizadas, sócios torcedores, donos de cativas e torcedores comuns participaram do encontro que durou cerca de 1h30. O presidente do clube Leco e Raí, integrante do conselho de administração, foram as vozes da diretoria. Os líderes do elenco na reunião foram Hernanes e Lugano. Dorival Júnior também pediu a palavra para citar o que representa o São Paulo no cenário do futebol brasileiro. As primeiras informações de pessoas presentes no encontro
são de que não houve cobranças ou intimidações, e sim movimento de encorajamento para o elenco sair da penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Agora há pouco, a equipe realizou mais um treinamento, pensando no duelo de domingo contra o Vitória, fora de casa. O zagueiro Arboleda retorna ao time titular. Jusilei e Edmar estão suspensos e ficam de fora. Gomes e Júnior Tavares podem ganhar uma nova oportunidade. Eu não consigo, eu desaprovo isso. Acho que não tem absolutamente nada a ver. Não consigo ver em que ponto esse tipo de reunião pode ajudar o time do São Paulo. E isso cria até uma sensação de segurança. Vai falar assim, mas não houve nenhuma cobrança, não houve nenhuma intimidação, mas tem um histórico. E na última invasão teve agressão, Michel Bastos saiu de São Paulo depois justamente por causa disso. Teve agressão, teve furto de materiais esportivos. Enfim, não, mas a questão é, por que aceitou? Por medo, por covardia, ou talvez até mesmo para botar intimidade os jogadores do clube. O clube, no meu entender, ele tem que garantir a privacidade dos seus profissionais. Então, esse tipo de comportamento vai agregar o quê? O torcedor vai falar assim, estamos dando apoio. Isso é o que se espera. Compra o ingresso, vai para o estádio e canta o nome do time. Simples assim. Apoio tem tido. 40 mil torcedores no estádio, 50 mil torcedores no estádio. O ingresso está barato. Ok, mas a torcida tem comparecido. O torcedor fica na arquibancada. Lá dentro não é um time de várzea, não é um time da comunidade, é um clube, é uma empresa. Lá são profissionais que estão lá. E os profissionais devem resposta apenas aos seus superiores. Técnico, e o técnico ao diretor de futebol, e o diretor de futebol ao presidente, e lá eles resolvem. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, eu não consigo entender que tipo de lucro, que tipo de ganho o time pode ter, os jogadores podem ter com essa reunião. Eu, sinceramente, não vejo, a não ser a política da boa vizinhança ou medo. É a única coisa que eu vejo, Flávio. Você não leva em consideração que eles faltaram no trabalho para ir lá? Não, isso já nem entra em questão. Como? Um monte de gente lá. Hoje é um dia de trabalho, gente. Isso aí foi 12h, 13h. Eles ganham dinheiro como? Bem observado. Que negócio? Como é que é isso aí? Todas as pessoas que eu conheço de bem, ou estão desempregadas, que aí é uma tristeza, estão procurando trabalho, ou estão trabalhando. Quem não ganha dinheiro trabalhando, ganha dinheiro como? Qual é o esquema? Como é que esses caras vivem? Qual é a deles? O São Paulo está em péssimas mãos. Tal de Leco, tal de Pinote, ridículo. Os caras não sabem nada de futebol, não tem nada de nada, nada de gestão de futebol, porque o seu Pinote, ele é empresário, e sim, parece que na empresa dele ele tem sucesso. Não, a empresa dele é um sucesso, não sei se por culpa dele ou porque tem um jeito, não sei. Mas a empresa dele, ok, não dá para discutir. Futebol não entende nada, zero. O Leco não entende nada de nada, né? O Leco, como bem dizia o Juvenal Juventus, não servia nem para ser fiscal de quarteirão. Então, tanto é que ele foi buscar o Carlos Miguel, é ele que falou isso, não fui eu. Ele que é o criador de toda essa coisa horrorosa que o São Paulo virou. Aí você obriga caras como Dorival Júnior, um cara que estuda futebol, jogou futebol, foi para a Europa se aperfeiçoar e tal, a ouvir essas coisas. Os jogadores caros, jogadores que são bem remunerados, jogadores internacionais. Isso dá um poder, né? Não, e aí você bota para falar com isso aí. Gente, é uma coisa ridícula. Sabe que isso é o auge do amadorismo. Por isso que o futebol brasileiro está no estágio que está. Por isso que, sabe quando? Com Constantino Cury, com Paulo Machado de Carvalho, com Henri Aidar, com Antônio Leme Nunes Galvão, com o Marcelo Portugal Gouveia, os grandes nomes que São Paulo teve, pessoas expressivas. Sabe qual era a chance desses caras terem acesso? Zero. Isso é nível Juvenal Juventus mesmo. E essa cúpula que está aí. Que são pessoas que não são... Eles são políticos. Eles estão fazendo política. E fazendo política, eles dão a cabeça de qualquer jogador, dão a cabeça de qualquer profissional, inclusive do Dorival Júnior, como fizeram com o Rogério Ceni, trairagem. Não tem problema nenhum de fazer trairagem, porque eles são políticos, eles querem se garantir. Isso é ridículo. O que esses caras podem falar para jogador de futebol? Isso, que pode mudar a situação do São Paulo, né? Que possa mudar esse estado de coisas. Olha, se eles tivessem algum trabalho, os jogadores poderiam influir no trabalho do cara. O cara, por exemplo, eu sou, sei lá, sapateiro.
Eu sou vendedor. O jogador de futebol pode ir lá na empresa do cara e falar, você tem que mexer o sapato assim, você tem que vender desse jeito. Claro que não, cada um escola de samba, quando a escola cai, agora, é rebaixada. Mas eles não têm profissão. Então, quer dizer, eles estão lá para serviço, para o geral, para servir essa cúpula incompetente do São Paulo. É ridículo, ridículo. Mas essa é a receita para ser rebaixado. O Inter também fez isso ano passado, o Corinthians, quando caiu, fez isso, o Palmeiras também. É a receita para o rebaixamento. Ou seja, os caras do São Paulo, esses cartolas do São Paulo, esse resto de Juvenal Juvencio, que infelizmente tomou conta do São Paulo, na situação e na oposição, porque não tem pra onde correr também, né? Porque quando o Juvenal deu aquele golpe na história do São Paulo, de terceiro mandato, só 7 votaram contra. E aí o São Paulo caiu em desgraça total. Quando o Marcelo Portugal Gouveia morreu, infelizmente acabou o São Paulo. Porque ficou o Juvenal Juvencio com um cara que, né, que já morreu, não vou ficar falando. Exemplo de gestão, de estrutura e tudo mais. Isso, mas aí quando caiu na mão de Juvenal Juvencio, aí virou isso aí. E esses caras são todos da cúpula, porque todas as inteligências foram banidas. Você não quer alguém competente, você quer um cara que não te incomode, que era o que o Juvenal fazia. Ele se juntou de medíocres. E aí sobrou isso. Então o São Paulo está fazendo tudo para cair. A única sorte que o São Paulo tem é que ele pode eventualmente não cair, porque tem 12 times horrorosos no Campeonato Brasileiro. Então ele pode dar sorte de na 38ª rodada ele não ser um dos 4 piores, ser o 5º pior. Mas ele já está 11 ou 12 rodadas lá embaixo. Lá embaixo. Ele e há cada vez rodadas em 19º lugar. Ele está caprichando. Tem muita porcaria. Tem muito tipo de time dirigido como o São Paulo, nesse momento. Tem muito time ruim, tem muito time que não tem dinheiro. Está cheio. Então o São Paulo pode dar sorte dos outros serem piores. Porque ele não tem capacidade para se livrar, não com esse tipo de coisa. Não com esse tipo de gente, não tem a menor condição. É terrível, é terrível. Os lecos da vida, isso aí não serve. Tem que acabar isso muito rapidamente para o futebol brasileiro voltar a ter ideia, a ter cabeça, a ter inteligência. Não dá para ter futebol assim. E acha que cola, né? Porque aí abre para alguém da cativa, abre um torcedor que eles consideram, só para não dizer que estão abrindo para organizar. O cara da cativa sabe absolutamente nada. nada. O sócio, ele é torcedor. Torcedor torce. Só. É o que ele sabe fazer. E às vezes também. Não é toda hora que sabe fazer, não. Porque às vezes o time está perdendo e em vez de apoiar, fica enchendo o saco. Pois é. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Jonas Campos, que está lá na Arena de Itaquera para acompanhar o duelo entre Corinthians e Racing. Já temos ideia do público que irá acompanhar esse jogão, Jonas? Oi, Paulinha, voltamos aqui da Arena Corinthians. Olha, na última parcial oficial divulgada no site do Corinthians, o número de torcedores girava em torno de 24 mil. A tendência é que durante o dia, claro, esse número tenha aumentado, então devemos ter casa razoavelmente cheia aqui em Itaquera para esse duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Corinthians e Racing, torcedores do Timão, querendo ver o time vencer em Itaquera, o que não ocorre desde o dia 5 de agosto, na vitória de 3-1 sobre o Sport na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Falando na torcida corintiana, tem aqui uma torcedora ilustre que eu vou chamar aqui, para participar do Gazeta Esportiva. Wanda, 68 anos, chegou aqui 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, o jogo é às 9h45, mas eu chego mais cedo para ver como é que tá as coisas aqui, bonitinho. Tem que checar o território, né? Tem que checar o território e assim a gente vai, né? E se ajeitando. E o Corinthians hoje volta a vencer. O Corinthians volta a vencer, o Romero vai fazer o gol, o filho de Itaquera vai fazer o outro, agora os outros 3 a gente vai deixar para quem fizer, será muito bem feito. Olha, a dona Wanda acreditando numa goleada corintiana. E ela tá falando do Romero, porque, mostra o seu amuleto aqui, Esse aqui é meu amuleto. Eu nem trago blusa de frio pra mim me enrolar na bandeira do Romero. Ela... Não é hoje, não é ontem, não faz 2 anos já que eu tô com essa bandeira aqui. Vamos ver, a bandeira que o Romero beija quando ele marca um gol do lado que eu fico. O Romero sempre que faz gol, então vem apontar para essa bandeira. Tem a assinatura do Romero aqui. Dona Wanda com o seu amuleto sagrado aqui em Itaquera, né? A assinatura do Romero e do Balbuena, aí, os dois, a assinatura dos dois. E quando bate o friozinho aqui, esse vento de Itaquera, é só se enrolar na bandeira? Se enrolar na bandeira e beijar essa bandeira aqui. Essa bandeira para mim é sagrada. Isso aqui é um manto sagrado, é melhor do que o manto da igreja, é sagrado mesmo.
É isso aí, ó, a dona Wanda já por aqui desde as 5h30 da tarde. Ela falou que ainda chegou atrasada hoje. O movimento ainda não é grande aqui em Itaquera, mas a expectativa, como eu disse, é de cerca de 30 mil pessoas, já que no início da manhã, 24 mil ingressos oficialmente já estavam vendidos para esse jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O grito de guerra da torcida corintiana, o grito tradicional dessa torcida, eu vou deixar para a dona Wanda. Como é que é, dona Wanda? Vai! Corinthians! É nóis, Paulinha! É nóis, Flávio! Um beijo a todos! Bom jogo para nós! É isso aí, gente. Depois dessa, a gente volta para os estúdios com vocês. Não tenho essa voz toda, não. Que beleza, hein? É pra acordar. Esse tipo de torcedor interessa. Sim, claro. Dona Wanda é uma maravilha pro futebol. Isso sim vale, não ogros. Nossa, não aqueles animais que ficam brigando, matando. Que é uma torcida genuína. Tem 368 mortes por causa de torcida uniformizada. E esses caras são recebidos com todas as honras em clubes de futebol. E o jogador é obrigado a conviver com isso. Essa sim, Dona Wanda é uma delícia. Os jogadores adoram, vão lá, dão um beijo nela, dão uma camisa. E não ogros. E a Dona Wanda, por certo, velhinha, já aposentada, pode ir lá que ela trabalhou a vida inteira e tal. Vai pedir carteira de trabalho para esses caras que foram lá hoje no São Paulo. E ela vai ao estádio gritar o nome do clube. É o Corinthians que está gritando, não é o nome de nenhuma outra agremiação. Ela não vende camisa com o símbolo do clube e o clube não leva vantagem. Não tem esquema de tráfico de droga com ela, nada. Ela vai lá e vai torcer pro futebol. Só vai torcer pelo futebol. Essa é uma torcedora genuína, né? Sobre o Corinthians, o Flávio falou do Romero, e o Romero vai lá, orgulhosamente, beijar, apontar a bandeira do Paraguai. Bom, o Romero caiu de produção também, era paraguaio, né? Tá tudo certo. Caiu de produção, aliás, não só o Romero, o Rodriguinho caiu de produção, o Jadson caiu de produção. Que é, Celso, vamos ver se você concorda. O jogo do Corinthians caiu de produção. O Corinthians é um jogo, ele é um esquema, é um esquema tático. E o jogo, o ritmo do jogo caiu. O time caiu um pouquinho. Não caiu tanto, ele já chegou no ano passado, no primeiro turno, a jogar partidas em que ele não foi bem, mas ganhou o jogo. Virou um pouquinho a maré. Então talvez tenha que dar uma ajeitadazinha numa coisinha ou outra, um ajustezinho que é normal. E a subida e descida no jogo é normal. É que o Corinthians ganhou, e agora tá perdendo. Talvez tá meio misturado. Talvez até um pouco uma queda de confiança, porque o time está errando muito passe. Então, coisa que não acontecia tanto. Por isso que ele precisa ganhar o jogo de hoje, porque senão vai impactar no jogo de domingo. Porque o Corinthians tem 3 derrotas no campeonato? 3 derrotas no campeonato. Foi o time que menos perdeu. Então, se ele tivesse 3 derrotas espalhadas, seria uma maravilha. Mas ele ficou um montão de tempo invicto e aí começou a perder em seguida. E claro que cai a confiança. É normal, né? Se você fala uma coisa, você erra um dia, você erra outro, você fala, pô, caramba, o que está acontecendo comigo, né? Mas isso passa. É só deixar trabalhar. Só não aparecer com o estilo uniformizado do Corinthians para falar com o Carille. Deixa os caras trabalharem em paz. Não enche o saco. É só não encherem o saco que as coisas voltam ao normal. Tem muita gente competente lá. Tem o Alessandro, tem o Valmir Cruz, tem o Carille, tem o Fabinho, tem o Cuquinha. Tem um monte de gente competente lá. Não precisa de ninguém encher o saco. Quando estava ganhando, não precisava de palpiteiro. Agora também não precisa. Flávio Adalto, que é um cara do ramo, que sabe como é que as coisas têm que ser. Não encham o saco da comissão técnica do Corinthians, que a coisa volta normalmente à sua rotina. E a gente está falando de um ano inteiro. Né? De um ano inteiro não, tudo bem, de 9 meses, mas que é o que temos aqui na temporada. O Corinthians foi bem durante toda a temporada, então é uma oscilação natural. E o Carille falou uma coisa que é real, ele falou assim, está acima do normal. Está acima do normal. E aí você não pode cobrar o Corinthians pelo primeiro turno. Claro que não. 90% de aproveitamento não existe. Aí não dá. Aquilo foi anormal mesmo. E foi dito pelo Carille várias vezes, inclusive no Mesa Redonda. Não, estamos acima. Então, claro que não pode começar a perder. Mas deixa voltar à naturalidade. Um equilíbrio, né? Ganha hoje, aí quanto o Vasco deve ganhar também, já voltamos ao não vai perder mais algum jogo, normal, tô tranquilo. E o Palmeiras só volta a campo na próxima segunda-feira contra o Coritiba, em duelo que será realizado no Pacaembu, devido a shows no Allianz Parque. Quem acompanhou a movimentação e nos traz mais notícias do time de Cuca é o repórter Osmar Garrafa.
É isso, Paulinha. Debaixo de muito calor, os jogadores do Palmeiras se movimentaram agora à tarde aqui na Academia de Futebol. O elenco se prepara para a partida da próxima segunda-feira no estádio do Pacaembu contra o Coritiba pela sequência do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca, na movimentação dessa tarde, deu trabalho com bola apenas para os jogadores não considerados titulares. Os titulares apenas aprimoraram a parte física. O time para a próxima segunda-feira tem 2 baixas. Não poderá contar o Cuca com o jogador William e com o Luan. Os 2 jogadores estão suspensos. Para o lugar do William, o Dudu deve aparecer como novidade. E para a vaga do Luan na zaga, o Juninho deve receber oportunidade. O jogador fala a respeito dessa chance que vai ganhar novamente como titular na zaga palmeirense. A gente espera, a gente trabalha forte para conseguir essas oportunidades. A gente está bem, confiante, bem trabalhado. Então é uma oportunidade, mais uma oportunidade que eu vou ter, na verdade. E eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade que agora eu vou ter de jogar. O zagueiro Juninho aproveitou também a entrevista coletiva para confirmar o que disse ontem Edu Dracena. O Palmeiras, apesar da distância de 13 pontos para o líder Corinthians, ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Sim, o pensamento tem que ser esse. O pensamento é ser campeão do Brasileiro, porque que esses tropeços que o Corinthians vem dando nessas últimas rodadas deu confiança para todo mundo. Não só o Palmeiras, como para Santos e Grêmio, isso deu para ver, mas a gente está focado sim no título brasileiro. Apenas complementando, Paulinho, a partida contra o Coritiba vai acontecer no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. O Allianz Parque está cedido para um show e por isso o Palmeiras, mais uma vez, não será a primeira, vai jogar no estádio municipal. Juninho falou se isso incomoda ou não. Como o Palmeiras se dá muito bem no estádio, então isso não vai ser problema nenhum. No jogo contra o Grêmio eu pude atuar lá, ganhamos o jogo de 1-0, então não senti diferença nenhuma. Claro que jogar no nosso estádio, não tem coisa melhor que jogar no nosso estádio, perto da nossa torcida, mas ali a gente vai estar praticamente no nosso estádio e diante da nossa torcida, então isso não pode fazer diferença diante do jogo. Sem muitos mistérios na montagem da equipe, o técnico Cuca amanhã pela manhã volta a trabalhar com os jogadores do Palmeiras, mas somente na sexta-feira deve confirmar a equipe oficialmente, repito, para a próxima segunda-feira à noite, enfrentar o Coxa no estádio do Pacaembu. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Duro é falar de título ainda com o Corinthians tão distante, porque a diferença ainda continua muito grande. Não, né? Título não, né? Tem que falar, então você não vai dizer... Claro, o Palmeiras tem que se classificar para a Libertadores na fase de grupos. É isso aí. Porque senão vai ter aquelas 2 pré-Libertadores. E para isso tem que terminar entre os 4 melhores. Isso. Aí ele teria que voltar antes das férias, aquela quando não teria pré-temporada, aí seria problemático. Embora o Botafogo tenha superado também isso, né? Mas, enfim, é melhor se classificar na fase de grupos tranquilamente. Não deu certo. Aquela troca do Eduardo Batista pelo Cuca foi fatal. Nem pelo Cuca, nem pelo Eduardo Batista. São estilos diferentes. O time foi montado por um treinador e jogou com outro. Então, alguns jogadores que o Cuca não usa é porque não cabem no sistema que ele jogava. Sim. Então, tipo o Borja, ele não gosta do centroavante fixo. O Eduardo Batista gostava. O sistema de marcação do Felipe Melo é um outro sistema. O Felipe joga mais por zona, ele gosta de marcação individual. Enfim, isso é o problema de você trocar de treinador e de filosofia. Se você só troca de treinador sem trocar de filosofia, tudo bem. Não foi o caso. Isso está custando caro ao Palmeiras. E aí também é uma questão, é um erro de gestão. Claro. A gente elogiou tanto o Corinthians por um tempo, porque Mano, Tite, tudo técnico da mesma linha. Mas meteram erraram agora. Mas a gente elogiou no passado quando acertou. Poxa vida, ser uma gestão profissional do Palmeiras também, como o do Alexandre Matos, que faz contratações, que ajudou o Cruzeiro a ser bicampeão também. Poxa vida, era tentar, eu não sei se também... A gente fala agora, mas que técnico tem na mesma linha do Cuca? Mas teria que ser o mais próximo possível. E talvez fosse o caso de já deixar o Alberto Valentim. Exatamente. O problema todo é que se você muda de sistema, muda perfil de contratação, muda tudo. Isso é profissionalismo extremo e assim que tem que ser. E você falou do Alberto Valentim, que seria realmente a melhor aposta, como teria sido também o Carille, assim que o Tite foi para a seleção. A ideia era de voltar o Cuca, não troca de filosofia. Claro. Esse é o problema, né? E chegou a hora de ver o que o pessoal de casa votou na nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber qual será o resultado da partida entre Corinthians e Racing. E a galera votou que vai dar a vitória do Corinthians, com mais de 69% dos votos. O pessoal tá confiante, né?
Sim, dúvida. Faz bem. Bom, a Gazeta Esportiva está terminando. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde com tudo sobre os jogos dessa quarta-feira. Tchau, um beijo, boa noite. Um beijo, César, um beijo, Flávio. Beijo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até domingo no Mesa. Tchau.